Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de junho de 2025, quinta-feira, e eu vou começar o episódio de hoje falando de comida. Porque eu, por acaso, sou um grande especialista em assuntos gastronômicos, eu sou algum aventureiro, um Marco Polo da gastronomia internacional? Não, eu devo confessar que a minha ligação com aspectos gustativos, não é das coisas mais intensas. Eu não sou exatamente alguém muito ligado nos prazeres do paladar. Eu nunca, aliás, eu não sabia que eu tinha essa característica até, obviamente, casar com alguém italiano, e aí eu percebi que realmente eu estava num patamar muito inferior, né, de apreciação dos prazeres da mesa, porque como hei de dizer, né, parece que para a Itália e para italianos em geral, a comida tem uma preponderância, um papel absolutamente extraordinário. E prova disso é que ontem eu fui ouvir mais um episódio de um podcast em italiano. Eu estou aprendendo italiano, estou no comecinho ainda, mas um podcast chamado Parole e Pensieri, né? Palavras e Pensamentos, muito bom. Né? E o tema do podcast é verdade que os italianos só falam de comida? Bom, eu vou resumir, a verdade é que é verdade. Né? Se a comida é assunto antes da refeição, durante a refeição, depois da refeição, é uma coisa bastante interessante. Eu vou dar um link aqui. É muito interessante ouvir ali, não só, obviamente, para eventualmente aprender italiano, mas porque o testemunho dela é bastante pessoal, é bastante afetivo, né? E acho que a palavra afetiva aqui é a chave para isso tudo, porque não é só uma questão de prazer, não é só uma questão epicurista, não é só uma questão hedonista, não é só uma questão sensual. Comida é família, comida é memória, comida é amor, e é isso que a apresentadora do podcast está tentando falar ali, até um pouco comovida das lembranças dela da família reunida, né, da cidade dela, da região dela, absolutamente fascinante, um pouco alienígena para mim. A minha formação não foi essa, né, como eu disse, eu tenho uma relação um pouco utilitária com comida, mas por outra coincidência, que também, de novo, não é coincidência, porque realmente os caras têm uma certa fixação pelo assunto. Hoje de manhã, um dos poucos, acho que eu sigo 2 canais no Instagram, se eu não me engano, e os 2, de novo, para praticar essa questão do italiano, e o assunto era, adivinha o quê? Comida. E a questão, que eu não tinha a menor ideia, vamos falar lasanha, todo mundo sabe o que é lasanha, certo? Então, prepare-se para saber que isso também tem nuances, né? Se você for para a região do Vêneto, na Itália, eu não sabia, se você pedir lasanha, vai vir tagliatelle, e se você quiser comer lasanha, você vai ter que pedir pasticcio. Uau, que interessante, que fascinante, isso chama geossinônimos, quando você tem ali sinônimos que variam conforme a região. E eu vou tentar conectar isso com um assunto completamente diferente, porque, aliás, tem várias coisas nessa questão quando a gente pensa em comida italiana, você certamente pensa, sei lá o quê, no macarrão ao sugo, por que não? O espaguete, a bolonhesa, né? Mas essas questões também são históricas. Vale lembrar que o macarrão não existe desde sempre, né? Na Itália é uma coisa relativamente recente. Da onde será que veio? Né? As teorias variam, você tem provavelmente aí uma influência, pode ser que os árabes tenham levado isso para Sicília, uns 1000 anos atrás, mais ou menos, há muitos séculos atrás, tenham levado algum tipo de massa ou pasta seca para a Sicília. É possível que Marco Polo tenha trazido essa ideia da China, e se a gente pensar no tomate, o tomate teve que esperar o Cristóvão Colombo aparecer, né, porque o tomate vem das Américas, não tinha tomate na Europa. E aí também, se você pensar na bolonhesa, a coisa é pior ainda, porque você iria descobri que Mussolini se opunha ao macarrão à bolonhesa, porque ele achava que bolonhesa era um termo estrangeiro e o italiano devia ser nacionalista e devia chamar aquilo de ragu. E uma questão, já que a gente está falando aqui de massa, muito interessante, vamos embarcar aqui na questão do fascismo, porque num certo momento do fascismo italiano, né, inaugurado por Mussolini, e vamos descobrir hoje mesmo, daqui a pouquinho, que também não é bem assim, mas o fascismo que a gente associa ao Mussolini
num certo momento, ele ali numa relação com poetas futuristas, Marinetti, etc. e tal, ele resolve declarar guerra contra, mais uma guerra que a Itália perdeu, infelizmente, uma guerra contra a pasta, contra a massa, porque os poetas futuristas achavam que o macarrão era uma comida que tornava os homens pouco viris, tornava os homens preguiçosos, né, uns moleirões, deixava os homens, sei lá, preguiçosos, e que a Itália deveria ser mais masculina, guerreira, né, e comer coisas que estimulassem a ação. E o Mussolini, durante algum tempo, faz uma campanha, né, por comidas que fossem menos letárgicas que o macarrão. Aí não sei o que ele propõe, arroz, ou seja, o que for. Perdeu essa batalha, acabou desistindo, mas vale lembrar que fascistas já foram contra o espaguete, né? Mas eu falei que o fascismo e Mussolini não são exatamente sinônimos ou geossinônimos, porque eu estava ouvindo um episódio extremamente interessante, aliás, bem antigo. É um dos episódios mais antigos que eu consigo ter acesso aqui do The Rest is History, que é aquele podcast que vocês sabem que eu adoro, né? Eu resolvi voltar um pouco no tempo. Eu estava ouvindo alguma coisa ontem, ele mencionou um episódio dos primórdios, eu voltei no tempo e vi que tinha vários episódios ali interessantes que eu perdi, e esse era sobre a questão do fascismo, né? Como é que você define o fascismo? O fascismo é só o que aconteceu na Itália de Mussolini, ou o fascismo já existia antes, já existia depois, né? E tem uma característica muito interessante aqui, é que eu sempre fiquei um pouco chocado que esses movimentos totalitários do século XX, como o nazismo e o fascismo, tenham vindo de gente, em princípio, de humanas, porque o Hitler era um artista plástico frustrado, ele era um outsider, ele era um loser, um completo, né, marginal, não conseguia entrar na sociedade, não era reconhecido pelo mundo artístico, e deu no que deu, dezenas de milhões de mortes. O Mussolini era jornalista, pasme, não é mesmo? E você fala, pô, gente de humanas também faz besteira, mas o que é interessante aqui é que o fascismo, que eu sempre achei que fosse uma invenção do Mussolini, ele tivesse tirado isso da cartola, do capacete, sei lá, na verdade ele deve tudo a um poeta, quase a um herói nacional da literatura e da arte italiana, um personagem, Gabriele D'Annunzio. A Gabriele D'Annunzio já apareceu aqui no Radinho, eu descobri que ele existiu, a minha ignorância não tem fim, não é? Muito recentemente, não é? Mas o que acontece, esse Gabriele D'Annunzio, ele era um herói da Primeira Guerra, né? Um soldado viril, campanhas heróicas tal, mas ele era um poeta, ele era um artista, ele tinha uma vida bastante exuberante, e ele num certo momento, ele imbuído de ideais completamente revolucionários, ele pega lá um bando de louco, ocupa uma cidade de Fiume e faz ali uma experiência que dura mais ou menos um ano, que é a República de Carnaro, se eu não me engano acho que é essa palavra, Carnaro, e ele faz ali um regime que parecia um delírio completo, algum, sei lá, Calígula, alguma coisa assim delirante, porque ele começa, ele inventa coisas que o Mussolini vai copiar. O que ele inventa? Primeiro essa coisa estética, né? Então ele vai para um balcão, para uma varanda e vai fazer discursos delirantes, inspiradíssimos, arrebatadores de uma varanda. Ele vai instituir uniformes com camisas negras, ele vai criar inúmeros rituais com tochas, gente marchando, não é? Vai criar grandes frases de efeito, vai criar pôsteres e vai ter toda uma ideia de construir um novo homem, um novo futuro para a Itália. O Mussolini copiou tudo, copiou quase tudo, tem algumas pequenas diferenças. Então Mussolini não inventou aquela saudação fascista, ele não inventou, quem inventou foi o poeta Gabriele D'Annunzio. Ele não inventou aqueles malucos de camisa preta marchando, não, quem inventou foi o poeta Gabriele D'Annunzio. Ele, aliás, esse Gabriele D'Annunzio, ele era chamado de Vate, e aí o Mussolini transformou isso em Dulce, que é o grande líder, né? Dulce em alemão se traduz por Führer, que é como o Hitler vai ser chamado também. Então vejam que coisa absolutamente insólita, né? Um poeta italiano, né? Um cara exuberante, super criativo, ele acaba servindo de inspiração para dois regimes completamente nefastos, né? Que mais que tem tem algumas diferenças, né? Já que eu falei de comida aqui, o Gabriele D'Annunzio, ele era um esteta,
né? Então ele achava que comida e o paladar era uma coisa transcendente. Então suas refeições eram espetáculos sofisticadíssimos, com poetas declamando poemas enquanto os pombos e rosas e flores. Então deve ter sido, do ponto de vista, deve ter sido um pouco surreal, mas deve ter sido, pelo menos visualmente, muito interessante participar de uma coisa dessas, ainda mais porque ele não tinha esse amor pela violência e pela morte, né? Isso vem com Mussolini, isso vem com Hitler logo depois, né? O Mussolini tinha essa fixação por essa coisa viril, rústica, né? Então ele vai ter uma relação um pouco mais patriótica, vamos chamar assim, com a comida. Num certo momento ele vai tentar enaltecer as virtudes da comida italiana, vai banir qualquer tipo de comida importada, estrangeira, não é? E de novo, eu vou dar um link aqui, adivinha como é que eu tentei comparar esses dois aqui. Eu uso o ChatGPT basicamente como professor de história, né? Eu vou dar um link aqui para quem quiser ver todas as diferenças, mas eu fico muito impressionado com relação a essa origem, né? Porque você fala, cara, quem foi que teve essa ideia cretina, né, de ter lá toda essa estetização, essa teatralização, essa operificação, né, do poder, esse culto, né, sei lá, essa tentativa de dar uma glória, uma aura sobrenatural para um líder. Pois bem, foi um poeta, Gabriele D'Annunzio, que apesar desse legado todo, apesar de ter deixado essa herança maldita, como diria um certo partido, ele ainda é bastante cultuado na Itália. Isso é até uma coisa que eu vou conversar com italianos para ver como é que é essa história mesmo. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu. Mas já que a gente está falando aqui de fascismo, eu estava vendo um outro episódio antigo do The Rest is History, e também a gente vai falar aqui de comida e de sensualidade, de prazeres, não é? Eu estava vendo um episódio do The Rest is History sobre social media. E é interessante que acho que é um episódio de 2021, se eu não me engano, e, puxa, faz 4 anos, não faz nada, mas é como se eu estivesse ouvindo alguma coisa da Idade Média, do Renascimento, do Barroco, porque naquele tempo, por mais que, né, não é tão longe assim, eu acho que eles não podiam prever o surgimento dos chat GPTs, dos deepfakes, não. Era até, por mais que naquele momento eu estava surtando em 2021 com relação a mídias sociais, mas comparado ao que a gente tem agora, imagina, é uma coisa completamente diferente. Vale lembrar aqui, né, eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante dizendo o quanto o ChatGPT está arruinando o nosso cérebro, o meu inclusive, pelo excesso de confirmação, né? O ChatGPT me acha um gênio, provavelmente ele acha você também um gênio. Daqui a pouco, né, vai ser a única pessoa que te entende, e não é uma pessoa, certo? Então você vai ter data centers inteiros, daqui a pouco movidos por energia nuclear, para puxar o seu saco, né? Quem consegue competir com isso? Mas voltando aqui para o The Rest is History, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, mas já que a gente está falando aqui de receitas, de ingredientes, não é? Esse episódio estava comentando sobre a polarização das redes sociais e em algum momento um ouvinte pergunta se isso realmente surgiu com as redes sociais ou se isso já acontecia antes historicamente, né? Se essa guerra, o cancelamento, essa coisa toda de polarização já existia antes. E aí, para minha surpresa, o Tom Holland, que é um dos apresentadores, um historiador também com um interesse muito grande na questão religiosa, ele fala, olha, para ser muito sincero, eu acho que um dos pioneiros disso tudo foi Lutero. Lutero, a gente já conhece. Quando o The Rest is History fez uma série sobre o Lutero, eu falei de Lutero até não poder mais aqui, não sei se vocês se lembram, se vocês ouviram, muito provavelmente não. Né? Mas o Lutero, ele foi um absoluto pioneiro dos meios de comunicação da sua época. Naquela época estavam surgindo os panfletos, estava surgindo a prensa de Gutenberg, então era muito fácil você produzir um material impactante muito rápido, né? O Lutero era tão prolífico na produção de panfletos que chegou um certo momento que ele sozinho respondia por 20% dos panfletos produzidos e distribuídos na Alemanha, né? Ele não só produzia feito um louco, mais ou menos que nem o Renezinho, mas ele também parecia o Trump, porque o cara era super impulsivo, ele colocava apelidos medonhos em todo mundo,
ele fazia piadas horríveis, escatológicas, envolvendo orifícios, envolvendo excrementos. O cara era um troll, o cara era o troll das redes sociais, né? Então, muito provavelmente o sucesso do protestantismo se deve a esse uso e abuso, né, de uma plataforma nova que permitiu aí difundir isso numa velocidade extraordinária. E aí é lógico, se ele estava atacando, se ele estava sendo tóxico, obviamente a resposta que a Igreja Católica demorou para pegar carona nisso, né, mas aí a resposta também foi muito virulenta. E num certo ponto dessa história, né, já que a receita parece ser uma receita bastante antiga, a receita da polarização vem de longe, inclusive com ingredientes um pouco questionáveis, eles mencionaram Calvino, e aí eles falam de uma coisa chamada consistorium. Eles estão falando dessa coisa do cancelamento, do patrulhamento. Ele menciona o consistorium, adivinha o que eu fiz? Perguntei para o ChatGPT, você poderia, eu não sei quase nada sobre Calvino, o que você sabe sobre Calvino e Lutero, as diferenças, o impacto? Eu vou dar o link para vocês. Pois bem, eu não sabia, eu sabia que eu associava Calvino à Suíça, eu achei que o Calvino fosse, não o Ítalo Calvino, pelo amor de Deus, que é um autor que eu adoro, um dos meus escritores preferidos, eu não vejo a hora de ser tão fluente em italiano a ponto de conseguir ler Calvino tranquilamente, ainda não sou, né? Mas estou falando aqui de Jean Calvin, que na verdade era francês, olha, quem diria, tá? O cara se empolga com as coisas do Lutero. Ele é convidado para fazer para Genebra, e aí em Genebra ele faz um experimento que esse eu não gostaria de ter passado muito perto. Ele resolve fazer ali quase que, como é que chama quando no mundo islâmico você tem o regime religioso ditando a vida cotidiana? É Sharia? Eu não lembro. Bom, alguém me corrija, por favor. Mas ele resolveu fazer um experimento, fazer ali uma cidade ideal, uma cidade de acordo com o que ele achava ser as leis de Deus, não é mesmo? Então foi um experimento que teve impacto, né? Teve uma ressonância extraordinária, não é? O Calvino fez ali praticamente um mundo fechado, um experimento, uma bolha, né? E aí você tinha uma instituição chamada de consistorium, que praticamente ficava vigiando o comportamento de todo mundo, né? Ficava vigiando o comportamento de todo mundo, uma coisa muito austera, muito rígida. Eu não sabia, quando eu li lá sobre Lutero, eu não entendo nada de protestantismo, de religião, de nada, evangélico, nada, eu sou realmente leigo. Quando eu vi lá que o Lutero dizia, olha, o que o fiel precisa é só da escritura, só do livro e só da fé, né? Então, então não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada. Por que você tem esses pastores evangélicos? Eu nunca entendi. Na verdade, não é bem assim, né? O Lutero acabou sendo criticado, inclusive por Calvino, por ser pouco radical. Ele, na verdade, manteve os templos e muitas igrejas que eram católicas, ele continuou usando com aqueles vitrais, com santo, né? Muda uma coisinha aqui, tira uns ídolos, tá? Mas continua usando. O pastor usava roupas também exuberantes. Você tinha um rito, que também era um rito que tinha música. Lutero achava a música uma maneira divina de você, né, de ter acesso a seja lá o que for, né? Então era uma coisa um pouco mais alegre. A própria fé, isso aí vamos entrar num território muito difícil para mim, né? Porque, se eu não me engano, para Lutero, a ideia de que se você rezar, Deus vai fazer alguma coisa a respeito, é um delírio, porque onde já se viu, o cara é onipotente, o cara sabe tudo, por que ele vai seguir você que não sabe nada? Então não adianta rezar para estar vindo, você tem que ter fé, porque na verdade o Deus já escolheu o seu destino, então não tem o que fazer, vai ser isso, se você vai ser eleito ou não, isso está na mão dele, então tenha fé, canta aí, vem aí, né, participa e não enche o saco. Né? Mas era uma coisa um pouco mais leve. Então, muitos templos que foram, acho que até hoje, né, ligados ao luteranismo, são templos que não são tão diferentes assim do católico. Agora, quando você fala de Calvino, é sempre assim, né? Quando surge um revolucionário, vai surgir outro dizendo que você não foi revolucionário o suficiente. Você já deve ter visto isso em partidos políticos, à esquerda e à direita, né? Sempre vai ter alguém que acha que você foi, sei lá, que você foi, você amarelou,
né? Mas o Calvino era muito mais austero. Então, os templos calvinistas são completamente despojados, eles não têm vitrais, eles pintam tudo de branco, eles vão tirar as pinturas, os afrescos, os mosaicos, as imagens, o negócio fica pelado pra caramba. Né? E isso acabou influenciando, a influência dos dois. O calvinismo eu não sabia, acaba afetando, influenciando um pouco o que acontece na Inglaterra e também o que acaba acontecendo nos Estados Unidos, o puritanismo, o presbiterianismo, né? E aí, posso estar confundindo os nomes, vocês por favor me corrijam. E Lutero acabou influenciando mais uma questão meio geográfica, ele teve um alcance geográfico mais limitado, porque Lutero, logo no começo, ele acabou virando uma religião de Estado, né? Cuius regio, cuius religio, né? De acordo com, quer dizer, um povo tem que ter a religião do seu rei. Então acabou virando religião de Estado naquela região. Calvino era uma coisa mais roots, né? Como foi um experimento ali meio quase uma república, né? República de Genebra, por assim dizer, ele era uma coisa meio roots, meio revolucionária, então eles foram perseguidos, então o calvinismo acabou dando origem a muitos movimentos de resistência da sociedade civil, os huguenotes na França. Eu absolutamente não sabia nada disso, né? Mas então, só para a gente perceber que, de repente, a receita para algumas coisas não foi inventada necessariamente pelo Mark Zuckerberg, né, ou pelo Jack Dorsey do Twitter. Na verdade, elas usam e abusam de alguns elementos bastante antigos do comportamento humano. E já que a gente está falando de comportamento humano aqui, eu vou dar um salto para uma questão que me fascina bastante também, que é organização social não de crentes ou de... eu esqueci de comentar, puxa, esqueci. Tem uma coisa que ainda é mais difícil de entender no calvinismo, que é o seguinte, o Lutero, pelo visto, ele acredita na pré-determinação. Então, ou você já nasceu com a graça, ou você nasceu sem graça, azar o seu, não tem o que fazer, certo? Certo. Ou não. Mas para o Calvino a coisa é pior, porque na cabeça do Calvino, né, quando você nasce, já está predestinado se você vai ser salvo ou se você vai para o inferno. Ponto. Não tem o que você fazer. Aí eu falei, bom, então para que precisa de religião? Tá tudo... Então eu não sei, alguém me explica, eu não tenho a menor ideia, o que você está fazendo, se afinal já está tudo predestinado. Né? Então, aliás, até o fato de se você não tem fé, isso também já estava predestinado. Então, se você tem fé, é um sinal de que você foi predestinado. Né? A única maneira de você penetrar nessa caixa preta, que é Deus, ou o ChatGPT, que é outra caixa preta também, é assim, se você tem fé, olha, é um bom sinal. Se você tem fé, deve ser sinal que você faz parte dos predestinados para o céu, para o paraíso, para a salvação, ou seja, o que for que os caras imaginam depois. Não é? Agora, se você não tem fé... Não sei não, viu, cara? Algo me diz que... Então, provavelmente, todo mundo vai ficar desesperado para fazer de conta que tem fé. Né? Acho que é provavelmente isso que aconteceu. Mas vamos falar de comportamentos sociais aqui e vamos falar por onde a gente começa. Eu vou começar por algo que é bastante, como é de dizer, inusitado. Cupins. Cupins. Eu li recentemente uma reportagem dizendo que graças à globalização, né, e às mudanças climáticas, cupins agora estão invadindo o que eles não invadiam antes, territórios nos Estados Unidos. Eles já tinham uma espécie invasora nos Estados Unidos, que acho que tinha vindo da Ásia, aí agora uma outra espécie invasora se cruzou, tá surgindo um super cupim, e cupim é um absoluto inferno, porque os caras arruinam com tudo, o que você imaginar, tem cupim de solo, cupim de madeira, o negócio é tenebroso, né? Agora, como é que um cupim invade? Eles, sei lá, um míssil não, eles pegam carona nos barcos, pegam carona nos navios, pegam carona nos containers, né? Eles vão pegando carona com essa nossa com o comércio internacional, simples assim. Né? E quando ele estava falando de cupim, que é uma coisa que sempre apavora, né? Imagina cupim comendo das estantes, comendo os livros, sei lá, né? Eu fiquei pensando, eu lembrava vagamente do fato que cupins eles conseguiam processar madeira ou comer madeira
porque eles tinham algum tipo de simbiose com uma bactéria. E adivinha o que eu fiz? Fui perguntar para o ChatGPT. Aliás, coitado do Google, porque eu não estou consultando mais o Google para nada, ainda mais porque a tentativa do Google de replicar o ChatGPT é canhestra, né, não funciona tão bem. Mas eu perguntei, me conta aí, eu tenho uma vaga impressão que esse superpoder do cupim, né, porque madeira é um troço super indigesto, como é que ele consegue comer? É devido a uma simbiose. Bidu, na verdade, cupins são descendentes de uma espécie muito antiga, não de formigas, eu sei que parece uma formiga, não, mas ele é descendente das baratas, de um tipo de barata que tinha descoberto há uns 300 milhões de anos, ou seja, antes dos dinossauros, né, como processar madeira com um tipo de simbiose com um micro-organismo que chama protista, nem sei o que é isso, parece um partido político estranho, não é? Mas então eles descendem dessas baratas e eles conseguem processar madeira porque ao longo de 300 milhões de anos, ou seja, essa criatura é avançadíssima, né, faz tempo que ela está se especializando, ela conseguiu aprimorar, levar isso à perfeição, porque ela tem dentro dela praticamente biodigestores, ela tem no corpo compartimentos sem ar, ou seja, anaeróbicos, para cultivar dentro dele bactérias anaeróbicas que morreriam se tivesse contato com ar, porque essas bactérias ajudam a produzir enzimas que vão quebrar a lignina, que é o componente da celulose, da madeira, etc. e tal. Então, veja, o cupim já é uma startup, é uma microempresa, sei lá o que, ele tem colaboradores, ele depende de uma simbiose com bactérias, às vezes também com esses protistas. Algumas espécies já começaram por conta própria a produzir algumas enzimas, algumas espécies são capazes de cultivar fungos que também ajudam essa zona toda. E aí tem uma outra característica, já que eu falei aqui de coisas sociais, é que cupim, por mais repulsivo que ele possa parecer, mas que agora espero que a gente tenha um pouco mais de respeito pela sua sofisticação bioquímica e ecológica, o que acontece com cupins, enquanto eu estou ouvindo aqui um barulho estranho aqui da obra, é que eles são parte de um grupo de criaturas que são chamadas de eusociais. Eusociais não é uma sociedade baseada no ego, isso é o mundo do Instagram. Não, eusociais são espécies, e não é só de mamíferos, abelhas fazem isso, formigas fazem isso, cupins fazem isso, onde você tem praticamente um superorganismo, né? Onde você tem várias gerações convivendo, onde você tem uma divisão clara de trabalho, né, onde um cuida do outro, né? Então você tem regras ali de convivência, onde alguns, olha, você vai cuidar dos bebês, eu vou lá ganhar o nosso dia a dia e trago aqui para todo mundo comer. Então, várias criaturas se encaixam nesse padrão, né? Então, as abelhas, notoriamente, as formigas também, né? E os cupins. Cupins também são criaturas eusociais. Nós, primatas, também são criaturas eusociais. Outras criaturas que vivem em grupo também são assim, no mar, na terra, não é? Mas isso é muito interessante porque eu vou falar agora de uma outra criatura eusocial, que são os babuínos. Babuínos são primatas muito peculiares, diga-se de passagem. Eles têm uma cara muito gozada, meio colorida, a bunda também, as nádegas ali também bastante exuberantes, não é? E eles têm um comportamento muito peculiar. Eles andam em bandos, né? É um bando, sei lá, você tem obviamente as coisas de sempre, disputa pelo poder, disputa por isso, disputa por aquilo, os machos dominam, ok, né? Primatas sendo primatas, mas eles têm uma característica que é um pouco mais democrática. Como assim democrática? A questão é, todo dia de manhã, né, você tem um bando lá que pode ser de 20 a 100 primatas, mais ou menos. Eles acordam de manhã, bom, o que vamos fazer hoje? Né? Para que lado que a gente vai? E não é que tem um macho alfa, né, um Dulce, um Mussolini, um Hitler, que vai, né, ser o grande líder e vai apontar um Stalin, né, com o braço estendido apontando o caminho. Não, alguns desses babuínos, eu acho que eu tive uma ideia. Ele vai na frente e vai numa direção, o outro vai na outra, e aí o resto do bando fica falando, deixa eu ver quem que eu vou seguir aqui, deixa eu ver quem me inspira mais. E aí alguns vão ser inspirados por um, outros vão ser inspirados por outro, e aí no fim vence quase que por um processo de eleição, né? Vence por um processo de votação, eles votam literalmente com os pés. Né? Aquele caminho, e os cientistas até já descobriram
que se os caminhos, se os dois, vamos imaginar que sejam dois babuínos, se os caminhos têm mais de 90 graus e de repente mais gente vai para um lado só, então é aquele lado que venceu. Agora, se o ângulo for menos de 90 graus, então pode ter aí alguma composição entre os dois partidos, pode ter um caminho do meio, pode ter uma solução de compromisso. Então veja que aí babuínos têm muito a nos ensinar sobre a questão da polarização. Eles são capazes de decisões relativamente democráticas, obviamente inspiradas, acho que no carisma e no poder de convencimento. E tem outra história que eu achei bacana, é que babuínos, quando eles se deslocam mais ou menos em fila. Né, eles não vão numa maçaroca, né, como se fosse um grupo de zebras, qualquer coisa assim. E ninguém nunca entendeu por que eles fazem esse padrão, né? Será que é porque o líder vai na frente e o resto segue? Não. Será porque os fortes ficam nas pontas e os mais fracos ficam no meio? Não. O que eles descobriram usando GPS, sensores, etc. e tal, é que por amizade, né, aqueles babuínos que já têm uma relação amistosa, eles gostam de estar próximos dos amigos. Então, na hora que você vê a distribuição da fila, é uma distribuição das amizades, não é só de laços sanguíneos, não é uma questão de hierarquias, é simplesmente uma questão de afinidade. Não é mesmo? E eu acho que isso é até uma boa chave, porque a gente vive, lembrando aqui dessas questões todas que polarizam tanto, não é? A gente muitas vezes acaba se entrincheirando de um lado ou de outro, né? Seja por razões de fé, seja por razões de time, seja por razões de voto, não é? Quando de repente a gente poderia se organizar basicamente por afinidades, né? Afinidade, amigos, acho que é uma questão muito mais interessante, para mim, eu acho, muito mais promissora do que imaginar que existe algum tipo de amor universal, não funcionou, até agora não, né? Ou que a gente tenha que ter outros tipos de filiação, família, bairro, etc. e tal, que também não refletem, né? Então os babuínos aí que sirvam de experiência, agora se cada um de nós quiser andar com a bunda de fora, né? Fica ao critério, eu vou ser um pouquinho mais conservador. Cuidem-se, por favor, espero que esse episódio um pouco delirante tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.